gostaria de agradecer à diretoria do IFISC, né, pelo apoio que tem dado à realização desse evento, né, e a partir dessa palestra nós temos o apoio da nossa Caixa, né, para um apoio financeiro às palestras. Okay? Então, gostaria de agradecer a nossa Caixa também a esse apoio. Bom, hoje nós temos aqui o professor Ideu de Castro Moreira. Ele é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do Departamento de Física, e também da COP, da Engenharia, a pós-graduação da Engenharia, na UFRJ. O professor Ideu tem uma longa história de divulgação científica, e atualmente ele é o diretor do Departamento de Popularização e Difusão da Ciência e Tecnologia, né, que é da Secretaria de Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, do Governo Federal. E ele também participou, ele foi, na verdade, o professor Ideu foi o ministro da Ciência e Tecnologia no governo transitório do Fernando Henrique pro Lula, né. E ele tem uma grande experiência em divulgação científica. Ele tem um projeto no Rio que já dura 5 anos, né? E então é um grande prazer tê-lo aqui hoje. Ele abriu uma brecha na agenda que estava bastante corrida, inclusive na semana passada ele organizou a 2ª Semana de Ciência e Tecnologia no Brasil todo. Vocês devem ter ouvido falar, nós tivemos eventos aqui em São Carlos também. Tem um evento que nacional, foi a 2ª Semana de Ciência e Tecnologia, que foi introduzida pelo governo Lula também, em 2004. Bom, e ele está aqui hoje para falar sobre os 100 anos dos 5 famosos trabalhos do Einstein de 1905, e que foi o ano miraculoso de Einstein. Na verdade, o título da palestra dele é 1905, o ano dos milagres de Einstein. Tá certo? Como vocês sabem, 2005 foi eleito o Ano Internacional da Física, né, devido à comemoração desses 100 anos dos trabalhos do Einstein, que modificou a face da física. E também aos 50 anos da morte dele, ele morreu em 1955. Então, é um grande prazer ter aqui o professor Ideu. Boa noite. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado, pessoal, pelo convite. Eu acho que esse tipo de iniciativa que o pessoal faz aqui é muito importante, de fazer uma discussão de temas de ciência para o público da universidade, mas também que pretende atingir outras pessoas fora da universidade. Então, essas iniciativas que hoje várias universidades brasileiras já têm feito, o IFT, por exemplo, lá em São Paulo, fez isso durante bastante tempo, e eu acho que esse tipo de iniciativa é muito bom porque permite também a gente discutir os temas de ciência mais atuais com a população em geral interessada e também com as pessoas de várias outras áreas. Então, a ideia aqui é dar uma discutida nesses 5 trabalhos do Einstein de 1905, nos quais, como já foi dito, a gente está comemorando esse ano os 100 anos. Tá? Eu trouxe algum material e depois eu posso dar indicação para o pessoal interessado. Na Sociedade Brasileira de Física, esse ano nós organizamos uma série de atividades no Brasil inteiro referentes ao Ano Mundial da Física. Houve cerca de 130 iniciativas variadas no Brasil inteiro, comemorativas do ano. Em todos os estados brasileiros a gente teve atividade e lançaram-se alguns livros, uma revista em particular que eu depois deixo aqui para vocês, chamada Ciência e Ambiente, em especial sobre Einstein, e várias outras publicações que foram feitas sobre a física brasileira nesse momento. Eu acho que é interessante, quem tiver interesse em ver esse material que foi produzido esse ano e outras informações a mais do que eu vou colocar aqui, a página na internet da Sociedade Brasileira de Física tem lá uma série de indicações de publicações sobre o Ano Mundial da Física. Então lá vocês vão encontrar muitos artigos, muitas revistas inteiras e muita referência interessante, além de algumas das imagens que eu vou usar aqui. Então essa palestra, inclusive, tem lá em PDF, então, para o pessoal que tiver interesse. Bem, então a ideia é fazer uma apresentação geral, evidentemente, discutir em alguns minutos, né, em pouco tempo, a obra de uma personalidade como Einstein, ainda mais a densidade de trabalhos que ele produziu em 1905, isso evidentemente
eu vou necessariamente ser superficial em vários momentos, porque não dá para a gente abarcar, evidentemente, toda a obra dele, que é muito vasta. Mas eu vou me centrar a fogo, então, em 1905, nesses 5 trabalhos. E, para começar, eu vou iniciar com um pouco da vida dele. Não vou aqui fazer uma discussão maior sobre a biografia do Einstein, porque possivelmente muitos de vocês já leram, tem bastante livros aí, revistas que têm publicado a vida dele, mas eu vou mencionar alguns aspectos que eu acho que são importantes para a gente poder entender por que esse indivíduo, que é aquele ali, né, não é e aí é um dos primeiros mitos importantes que a gente quebre. Einstein não nasceu velho. O Einstein, como às vezes a imensa maioria das fotografias dele, né, então é esse indivíduo aí, então com um rosto parecido com muitos de vocês, que na meados dos seus anos 20, né, em torno de 25 para 26 anos, produziu esses trabalhos que vieram a mudar a face da física e da ciência moderna. Então é importante entender o que fez com que esse jovem que estava fora da universidade naquele momento, trabalhava no escritório de patentes, quer dizer, como é que esse jovem conseguiu produzir trabalho de tal importância. Então eu vou tentar discutir alguns fatores na vida dele, só alguns detalhes que eu acho que particularmente são importantes. Evidentemente, os historiadores da ciência têm discutido muito qual é a fonte da criatividade de Einstein, de Newton, de outros cientistas, para a gente poder até entender melhor como a ciência é produzida. Mas, no caso aqui do Einstein, existe hoje ainda muita polêmica para entender qual é a fonte da criatividade e da transformação importante que ele trouxe. Evidentemente, uma questão importante, um outro mito a ser quebrado, também é que o Einstein fez tudo sozinho, o que não é verdade. Em geral, isso não é verdade na ciência, né? A ciência é uma construção coletiva e, evidentemente, está inserido num certo contexto. A gente vai ver que ele depende muito de outras pessoas. Ele está num momento histórico, em particular, importante, que é a chamada física do final do século XIX entra num certo momento de crise, então está em busca, atingindo novos domínios, e aí, evidentemente, cria um contexto que vai favorecer o surgimento de pessoas como ele, particularmente brilhantes, extremamente dedicados, obcecados com aquilo que fazem, que conseguem ter uma obra que tem essa expressão grande. Mas é importante, o que eu vou tentar discutir com vocês, é mostrar um pouco do contexto, para a gente poder, pelo menos, ter uma ideia mais ou menos geral sobre o que foi essa contribuição dele e aonde que ele estava escorado. Tá? Evidentemente, como eu disse, do ponto de vista histórico, como eu vou centrar no Einstein, os outros personagens que estão em torno dele vão ficar meio apagados, né? Até pela necessidade da limitação de tempo aqui. Mas eu quero insistir que o trabalho dele está situado num certo contexto e tem muitos outros que estão trabalhando ao lado dele e que têm produções importantes e que o influenciaram bastante. No final eu vou comentar algumas coisas, um detalhe mais histórico, porque às vezes as pessoas não sabem, né? O Einstein esteve no Brasil em 1925 e teve lá alguns dias no Brasil, então teve alguns detalhes mais pitorescos, aí, históricos, o que tem a ver com o Brasil. Em particular tem uma expedição importante que foi feita em 1919 em Sobral, no Ceará, que mediu a deflexão da luz das estrelas próximo do Sol, e esse ano inclusive nós fizemos lá em julho uma grande atividade comemorativa em Sobral. Fomos um ônibus lá cheio de físicos e astrônomos para comemorar. Inaugurou-se um grande monumento na cidade e a cidade tem um museu do eclipse no centro da cidade para comemorar esse evento em que o Brasil entrou pelo menos com a geografia, né, no sentido de colaborar com a confirmação da chamada teoria da relatividade geral. Bem, esse termo ano miraculoso, ele é utilizado mais no sentido latim da palavra miraculoso, né, que é mais maravilhoso e muito menos milagroso. A gente está falando de ciência, a gente não está falando de milagre. A gente está falando de coisas até notáveis, espantosas, que chamam a atenção da gente, mas evidentemente dentro do campo da ciência. Portanto, esse termo tem esse sentido de um ano particularmente importante. E esse termo foi usado já pelos historiadores da ciência para o Newton. O Newton também, e aí é uma comparação interessante. A gente vê Newton e Einstein, são dois cientistas de igual envergadura, né, que tiveram contribuições extraordinárias para a física, e o Newton também para a matemática, e que em certos momentos, quando tinham 20 e poucos anos, todos dois tiveram um determinado período de tempo em que eles tiveram uma criatividade muito grande, né? E o Newton, em particular, tem uma carta dele que ele diz que 1665, 1666, que eram os anos da peste na Inglaterra,
em que o Newton, em particular, teve de sair de Cambridge, onde ele estudava, para o interior, para ficar numa fazenda, uma fazendola da família dele, e que naqueles dias ele disse que estava no auge da minha idade para a invenção, né? E dedicava-me à matemática e à filosofia que lida no sentido da física, né? Ou no sentido mais amplo da filosofia natural, do que em qualquer época desde então. Então o Newton diz que naquela época, ele tinha em torno de 23 para 24 anos, ele estava num momento particularmente intenso de criatividade. Também os estudiosos têm analisado muito a obra do Newton e têm tentado entender o que levou, né, o que motivou o Newton a ter várias intuições importantes naquele momento. E ele diz que entre as intuições que ele teve naquele momento foi do cálculo, chamado cálculo diferencial integral, que a gente estuda aí agora nos primeiros anos da universidade. E depois ele também teve a ideia sobre a gravitação. Ele começou a pensar que a Terra atrai os corpos até uma distância muito grande e podia explicar com isso o movimento da Lua. Então essa ideia da gravitação universal como uma atração da Terra que atinge uma distância muito grande, o Newton diz que começou a ter a intuição disso em torno dos seus 23 para 24 anos. Depois, a história da ciência mostra que na realidade ele gastou 20 anos para construir uma teoria. Também no cálculo diferencial integral ele gastou muitos anos. Ali foi o primeiro ponto de partida, né? Mas depois precisou de muito esforço, muito trabalho, para que ele pudesse chegar à famosa lei da gravitação universal, que o Einstein, mais ou menos 200 anos depois, vai trazer uma modificação grande com a sua teoria da relatividade. Então esse termo de ano miraculoso foi usado para o Newton e os historiadores também usam agora para o Einstein. Bem, o próximo pode ser de algum de vocês ou de alguém, né, se é que a ciência está mudando muito a maneira de fazer, ela é cada vez mais uma atividade coletiva, então talvez fique cada vez mais difícil você ter indivíduos que consigam abarcar uma dimensão tão grande para fazer um indivíduo apenas uma revolução de um grande significado na ciência. Mas a natureza humana é muito rica, então tudo é possível. Bem, aí está o Einstein e é importante chamar a atenção, essa é a primeira foto conhecida dele, de quem, e eu sugiro para vocês que leiam, ele escreveu umas notas autobiográficas, um tipo de uma autobiografia científica, quando estava com seus 70 anos. Então é um livro que está publicado em português pela editora Nova Fronteira, chama-se Notas Autobiográficas, e nesse texto o Einstein, ele mais ou menos rememora a sua vida intelectual. Ele começa dizendo que para um cientista como ele não importa muito o que ele fez, o que importa é o que ele pensou. Então ele não entra em detalhes da biografia dele, pessoal, mas ele faz um certo traçado do desenvolvimento intelectual dele. E a primeira coisa que ele diz é o seguinte, o primeiro momento que eu me lembro, que eu me interessei por ciência, foi quando eu tinha meus 4 anos, mais ou menos essa idade, e meu pai me deu uma bússola. E ele ficou fascinado com a bússola. Que coisa estranha, uma agulha que aponta sempre para a mesma direção. Não tem nenhum fio, não está nada amarrado, você vira, ela corrige sempre. Então aquela ação à distância de alguma coisa, que faz com que a bússola aponte sempre na mesma direção, fascinou o Einstein desde o início, ficou intrigado com aquilo. Então esse momento inicial da curiosidade, ele ficou guardado na cabeça dele. O que mostra para a gente, né, uma lição para nós, vários de nós que somos ou vamos ser professores, que uma coisa fundamental na ciência é a curiosidade. E o estímulo à criança desde pequena, estimular isso e não o contrário, né, como frequentemente a escola faz. E o Einstein ficou fascinado com os ímãs, e aí já entra um outro detalhe familiar do Einstein que pode ter contribuído de alguma maneira também para o interesse dele. O pai dele, o tio dele, tinha uma pequena fábrica de materiais elétricos, de dínamos. E vocês vejam que naquele momento, final do século XIX, a vanguarda na ciência era o eletromagnetismo. Como é hoje, talvez, a nanotecnologia, ou a computação, ou o que seja. Então a família dele tinha uma pequena fábrica de produzir materiais elétricos e o Einstein convivia em casa, portanto, com questões ligadas ao eletromagnetismo, que é uma área da ciência que o fascinou todo o tempo. Ele ficou fascinado com o eletromagnetismo ao longo de toda a sua vida. Então isso também é um fator, né, que possivelmente teve alguma influência no interesse dele. Um outro ponto que ele aponta também no interesse dele pela ciência e que nos faz refletir também na questão da educação científica, ele diz o seguinte, outra coisa que me fascinou foi quando ele tinha em torno de 8, 10 anos, um amigo dele
deu para ele uma série de livros de divulgação de ciência, que eram chamados livros populares de ciência do Bernstein. Era uma coleção que havia na Alemanha naquele momento, de temas interessantes de ciência, né? Por que o céu é azul, por que as coisas acontecem, aqueles livros mais gerais e instigantes sobre ciência. E o Einstein ficou muito interessado nisso. Um pouco depois, ele ganha de presente o livro do Geometria do Euclides. E ele fica fascinado com a matemática. Quando ele vê um teorema, ele diz que quando ele conseguiu deduzir um teorema pela primeira vez, ele ficou fascinado com aquilo, né? Então vocês imaginam, por exemplo, o teorema de Pitágoras. A partir de certas hipóteses, você deduz resultados, né? Que a relação entre os lados de um triângulo retângulo obedece uma certa relação matemática. Aquilo fascinou o Einstein, ele ficou fascinado com o poder da matemática. Então vocês vejam que na formação do indivíduo enquanto criança, já começa a despertar um interesse pela ciência e já começa também a traçar um caminho do que ele vai fazer posteriormente. Bem, aí num outro momento, agora um pouco já na adolescência, o Einstein tem também ele vai escrever num certo momento, um tipo de uma composição, uma redação, né, que o professor pede para ele, ou a professora, não me lembro, o que você vai ser quando crescer. Então ele diz o seguinte: eu quero ser um cientista. Por que ele quer ser um cientista, aquele jovem lá de 15 anos? Primeira coisa é porque a minha disposição para o pensamento matemático abstrato e a minha falta de imaginação e talento prático. Eu acho que ele está sendo um pouco modesto na falta de imaginação que nunca faltou para ele. Agora, ele não era, evidentemente, ele vivia numa família em que era o pessoal, o tio dele, que trabalhava mais como engenheiro elétrico. Ele não tinha, apesar de ele interagir com eles e ter contribuído em algumas coisas, ele percebe logo que ele não tem a vocação para ser um engenheiro no sentido prático. Uma pessoa para trabalhar com tecnologia, com a coisa aplicada. Ele está mais interessado na questão teórica. Isso para ele fica claro desde o início, na matemática, no pensamento abstrato. E outra coisa que o atrai para a ciência, o que ele diz lá, é que há uma certa independência na profissão científica que me agrada muito. O Einstein sempre foi um indivíduo que prezou muito a sua própria liberdade de pensamento. Então, ao longo de toda a sua vida, tanto do ponto de vista científico quanto do ponto de vista político, o Einstein foi uma pessoa muito crítica, né, dos sistemas, dos esquemas, das diversas afiliações que as pessoas têm ao longo da vida. Então ele prezava muito essa questão de ter uma liberdade individual de pensamento. Isso também é uma marca característica do indivíduo que vai ter a ousadia de fazer uma revolução importante na ciência. Mas vocês vejam que ele fica, nesse período, está ali com a irmã dele. Os pais dele, a fábrica dos pais dele, que era na Alemanha, foi à falência, e eles mudam para o norte da Itália. Isso quando o Einstein está, digamos, com seus 15 para 16 anos, no começo do que a gente chamaria hoje de ensino médio. A família vai para a Itália, para o norte da Itália, para Milão, e ele fica na Alemanha estudando no ginásio alemão. Só que ele já tinha uma certa incompatibilidade com o esquema dos colégios alemães, que era muito rígido naquele momento. Vocês vejam que a gente está falando da Alemanha no final do século XIX, onde está em pleno auge a segunda revolução industrial. A Alemanha está um grande desenvolvimento da indústria química, a Alemanha está se transformando numa potência mundial, imperialista inclusive, né, ocupando vários países da África e tudo mais. Então você tem um movimento crescente dentro da Alemanha, e a Alemanha está num processo de unificação política, em que a questão do nacionalismo, naquele momento, é forte na Alemanha. E o Einstein, ele nunca foi muito afeto a essas questões do nacionalismo, do militarismo. Então ele reage muito à dureza do ensino alemão. Vocês vejam que ele vai dizer o seguinte: ele vai abandonar a escola na Alemanha, vai para a Itália, ele vai abandonar o ensino secundário, e ele vai para a Itália com os pais. Ele diz: a razão principal para isso era o método aborrecido e mecanizado de ensino. E ele disse que tinha dificuldade em decorar as coisas, e o ensino estava muito mecanizado, muito baseado em decoreba, digamos assim. Então ele se opõe, não estava dando bem no colégio alemão naquele momento, então ele vai para a Itália. Fica alguns meses lá, meio de folga, sem saber o que fazer, mas ele resolve ingressar no Instituto Politécnico de Zurique, na Suíça, algum tempo depois, porque esse instituto permitia que a pessoa entrasse nele mesmo sem ter concluído o ensino médio. Então Einstein faz o exame de ingresso, é reprovado. Ele é reprovado não em física e matemática, como às vezes se diz. O desempenho dele em física e matemática sempre foi muito bom,
mas ele é reprovado em línguas, em história, etc. Então ele não tem um desempenho adequado para ingressar no Instituto Politécnico. Acontece que o pessoal dos examinadores percebem que aquele rapaz tem uma capacidade grande para poder entrar no Instituto. Então eles dizem o seguinte: olha, faz o seguinte, você fica um ano fazendo um ano suplementar, como se fosse um supletivo, num colégio suíço, e depois você ingressa no Instituto Politécnico. Então é o que ele faz. Ele faz um ano numa escola alemã, uma escola suíça, desculpe, e lá ele se dá muito bem. É um método muito mais avançado, mais dinâmico, que dá mais liberdade para o estudante. Então ele diz que foi um dos anos mais interessantes da vida dele, foi estar nesse colégio suíço, que tinha lá uma filosofia de ensino muito mais aberta. E aí ele termina esse ano e ele ingressa no Instituto Politécnico de Zurique, que é essa escola ali à esquerda acima, e ele vai fazer o curso que vai dar para ele um diploma, 4 anos depois, de professor de Física e Matemática de ensino secundário. Então Einstein faz o curso que ele termina, é como se fosse o equivalente a uma licenciatura. Não dava direito a ele ainda de ser professor da universidade. Para isso ele tinha de fazer uma dissertação e um exame especial para poder ser professor universitário. O que ele só vai conseguir em 1908, 8 anos depois de formado, é que ele faz definitivamente a dissertação dele é aceita para que ele possa ser professor de universitário. Então ele vai fazer os seus 4 anos nesse instituto. Ele também, às vezes, tem algumas aulas que ele não se interessa muito, não gosta muito, então ele prefere ir para o laboratório, como ele diz. Muitas vezes ele foge da aula, vai para o laboratório, porque fica fascinado com o trabalho experimental. Veja que é uma pessoa que tem já uma tendência teórica, mas, obviamente, se interessa muito pelo trabalho no laboratório. E é meio avesso à aula muito expositiva, né? O Einstein e alguns professores dele se desentenderam com eles em alguns momentos, que achavam que ele era um garoto meio rebelde, que ele ficava olhando para fora, matava a aula, ia embora. Então ele tinha algumas dificuldades com alguns de seus professores. Bem, ele nesse meio tempo, enquanto ele está estudando no Instituto Politécnico, ele se enamora de uma colega dele, a Mileva, que também faz o mesmo curso. Aí começa a ter um relacionamento amoroso com ela. Eles têm uma filha antes do casamento. Essa filha possivelmente foi doada, ou foi, como era comum na época, foi criada possivelmente por parentes da mãe, né, e não se sabe a história dessa filha, qual foi o destino dela. E depois ele vai se casar uns dois anos depois de formar. Ele se forma então em 1900, fica 2 anos desempregado, porque ele não entra na universidade, porque como ele tinha algumas dificuldades de relacionamento com os professores, que normalmente pegavam alguns dos alunos que formavam o curso para ser assistentes. Ele não é aceito como assistente de nenhum dos professores. Então ele fica meio solto, desempregado, dá algumas aulas particulares de física, e tenta dar aula numa escola fundamental, mas finalmente consegue um emprego através de um amigo no escritório de patentes de Berna. Então essa é uma coisa importante. Ele depois vai dizer que esse emprego para ele foi uma verdadeira bênção. Isso me forçou a um pensamento multilateral, a gente dizia talvez, né, interdisciplinar hoje, e também forneceu um importante estímulo para a reflexão em física. Esse é um fator interessante que os historiadores da ciência têm chamado a atenção nos últimos anos, que pode ter sido um fator importante na formação intelectual do Einstein. Por quê? É um trabalho de você analisar uma patente, é um trabalho meticuloso e cuidadoso, né? E o chefe dele, que era uma pessoa muito competente, dizia que o papel principal da pessoa que analisava a patente é não acreditar no inventor e ser muito crítico. Por quê? Você tem uma patente de uma nova máquina. A primeira coisa que você vai olhar é se ela não viola as leis da física. Por exemplo, se a máquina cria energia do nada, você já joga para a gaveta dos, né, que não vão funcionar. Mesmo atendendo às leis básicas da física, você tem de ver se a máquina como um todo está funcionando. Depois você tem de ver se ela não é cópia de outra. Então é um trabalho meticuloso. E nesse escritório de patentes, o Einstein fica lá de 1902 até 1908. Ele fica muito tempo lá, 1903, na verdade ele fica 7 anos. O que é um período bastante longo de trabalho, 8 horas por dia. Então ele era um funcionário público, né, que chegava lá de manhã, tinha na sua mesa a série de patentes, ele tinha de analisar aquilo, dar um parecer,
E, evidentemente, se ele fazia o trabalho mais rápido, podia sobrar algum tempo para ele ler um pouco de física, como era o interesse dele. Mas também o chefe dele percebe que o Einstein tem era formado também em física, tem uma capacidade maior para a área do eletromagnetismo, para os temas mais ligados à física. Então, ele recebe muitas patentes ligadas com esses temas, o que força a ele um trabalho cotidiano de crítico, em cima daquelas propostas que são colocadas para ele. Então, esse é e os historiadores da ciência têm analisado que o Einstein ele se deparou com patentes referentes a telégrafo, comunicação sem fio, máquinas elétricas, sincronização de relógios, que era uma coisa importante na tecnologia da época, você sincronizar os relógios nas estações de trem. Em Berna, os relógios da cidade eram sincronizados através de sinais eletromagnéticos, né, como telégrafo, por exemplo, e a Suíça foi um dos primeiros países a ter essa coisa toda sincronizada. E não é à toa que os suíços têm tradição em relojoaria, né? Então, saber de relógio eles entendem. Então, era uma questão importante do ponto de vista tecnológico da época, você sincronizar relógio. Então, quando a gente lê o artigo da relatividade especial e está lá o Einstein citando o problema de sincronização de relógio, como você mede o tempo, isso não é um problema apenas da abstração da cabeça dele. É claro que ele dá um tratamento muito mais amplo e genérico a isso, com um fundo filosófico maior, mas aquele problema já estava colocado dentro da sociedade da sua época. Só para um argumento para reforçar isso. O Poincaré, um outro grande matemático e cientista francês, ele também chega muito próximo da relatividade, ele desenvolve vários aspectos da relatividade. Ele também, na França, ele era o presidente do Bureau de Longitude, que era um organismo encarregado de, entre outras coisas, medir a definição do tempo. Então, o Poincaré escreve vários trabalhos filosóficos em torno de 1900, 1902, desde 1895 até 1905, em que a questão do tempo é colocada o tempo todo. Então, ele trabalha com essa questão porque era uma questão filosófica importante e era uma questão também tecnológica importante. Então, esses são aspectos também que confluem aí para o Einstein. Então, falando do Poincaré, eu vou falar de outras influências. É claro que o Einstein também não trabalha sozinho. A ciência é feita muito com discussão, com conversa, né? Você tem que discutir com os outros. Se você consegue convencer o pessoal que trabalha com você, já é um passo importante. E você vai depurando com isso a sua reflexão. Então, o Einstein tem alguns colegas dele, né, que formam um grupo de estudos, que vão estudar temas e livros de física, de filosofia, que são livros de vanguarda na época. Então, eles vão discutir, por exemplo, a obra do Maxwell, o grande criador, né, das equações do eletromagnetismo, do Ernst Mach, é um filósofo e físico alemão, que faz uma crítica metódica da física clássica, mostrando que alguns conceitos da física clássica, como o conceito de força, o conceito de massa, tem determinados problemas, tem certas fraquezas conceituais dentro da mecânica clássica. Então, o Ernst Mach é um pensador influente no Einstein. O Hertz, também um importante físico alemão, Boltzmann, que vai influenciar o Einstein muito na visão da teoria atômica da matéria. O Einstein vai ser um defensor, desde de estudante, da teoria atômica da matéria, e que na época ainda não era uma aceitação generalizada. Havia uma corrente de físicos, correntes de químicos que não aceitavam a ideia de que a matéria é toda feita de átomos. Então, o Einstein a gente vai ver que os trabalhos dele também vão nessa direção. O Poincaré, como eu já disse, e vários livros do Poincaré têm uma influência enorme na Europa, são muito lidos pelos físicos, pelos matemáticos, pelos interessados em filosofia, e o Einstein lê também esses livros, discute com seus colegas, e, portanto, ele vai absorvendo muito daquelas ideias ou daquelas questões, daquelas lacunas que se mostravam que a física naquele momento tinha, tanto do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista mais prático ou experimental. Aí uma outra linha importante de influência sobre o Einstein são, evidentemente, um outro fator que tem uma contribuição muito importante na obra dele, evidentemente, são os novas descobertas e novos desenvolvimentos da física, em particular da física experimental e da química, no final do século XIX. Então, vocês vejam, tem a descoberta dos raios-x, que deu um impacto extraordinário na ciência e também nas pessoas, né? Vocês vejam que aquela ideia de você tirar uma fotografia dentro do seu corpo é
uma coisa que fascinou o mundo inteiro. Tanto que 3 meses depois de fazerem a primeira radiografia lá na Alemanha, o Röntgen, era feita no Rio de Janeiro, e 4 meses depois era feita em São Paulo. Radiografia pelos físicos e médicos da época. E aquilo se propagou pelo mundo inteiro. É um fascínio e teve um impacto, evidentemente, muito grande na medicina. Então, os raios-x, que era uma coisa que a princípio se discutia, o que são os raios-x? São ondas, são partículas, etc. Depois se viu, pouco tempo depois, que era, de fato, uma onda eletromagnética de alta energia. E, portanto, essa descoberta ela vai permitir que a física e o raio-x vai se transformar no início do século XX num poderoso instrumento para estudar o átomo. A razão disso é que os comprimentos de onda do raio-x já se aproximam das dimensões ou das distâncias interatômicas, por exemplo. Isso permite que você comece a estudar para dentro da matéria o que até então não era possível com a luz visível, que tem um comprimento de onda muito grande, você não consegue distinguir na escala atômica. Uma outra descoberta importante, fundamental, é da radioatividade. Então, aquela coisa estranha, que certas substâncias emitiam radiações que começam a ser estudadas, e sai uma energia daqueles sais de urânio, por exemplo, que ninguém sabe de onde vem, e você começa com aquilo também a poder estudar a matéria de outras maneiras. Então você começa a fazer uma série de descobertas, em seguida tem eu posso mencionar outras, mas estou mencionando só 3 ou 4, o trabalho, por exemplo, do Thomson e de outros, do Zeeman, do Lorentz, que vão fazer uma teoria em que a matéria, existem cargas elétricas na matéria que são responsáveis pela corrente elétrica. O elétron, a ideia do elétron surge nesse momento. Então a ideia de que a matéria carrega carga elétrica em valores mínimos, né, no caso do elétron, ela começa a se afirmar nesse momento. Bem, aí tem a descoberta da Pierre Marie Curie, de outros elementos artificiais que vão sendo, elementos vão ser descobertos, aí começa a possibilidade de você construir elementos artificiais. Isso tudo vai criar um pano de fundo importante. Por quê? Porque essas descobertas vão atingir uma escala que até então a física não conseguia atingir. A física do século XIX é o eletromagnetismo, de certa maneira, foi desenvolvida ao longo do século XIX, basicamente. A mecânica, que vinha do século XVII, XVIII, e vinha se desenvolvendo, e a termodinâmica, que era o estudo das máquinas, do calor, etc. Então, esses 3 pilares da física, eles tinham de dar conta de toda a física conhecida. Só que quando chega no final do século XIX, começam a aparecer esses fenômenos, que começam a exigir entra numa nova escala da matéria, na qual a física não tinha ainda penetrado. Isso vai colocar novas questões. Uma das questões teóricas importantes que vai surgir é a questão da chamada radiação do corpo negro. O que é isso? É basicamente você analisar a radiação que acontece quando você aquece um metal. Se você aquece um fio de metal, a partir de uma certa temperatura ele vai ficar avermelhado, depois, portanto, está emitindo uma radiação visível na faixa do vermelho, depois ele vai ficando mais claro, mais amarelado, etc. Então vai mudando de cor. Quer dizer, você estudar qual é a radiação emitida por um corpo aquecido era uma questão que se mostrou importante, inclusive tecnologicamente. Vocês vejam que as válvulas, vocês aqui, a geração de vocês, a gente lembra, né, Ivone? Mas algumas pessoas aqui lembram dos rádios a válvula, né, que eram, hoje com os transistores, os circuitos integrados, desapareceu, você só vê em museu. Mas as válvulas foram muito importantes e elas surgem exatamente no início do século XX. Você tinha um fiozinho de metálico, aquecido, botava uma placa, né, que criava um campo elétrico e arrancava elétrons daqui, acelerava isso e você tinha uma grade, você tinha vários mecanismos que você podia fazer a amplificação. Então vai surgindo os aparelhos eletrônicos a partir daí. Então você entender a física do metal aquecido, de um objeto aquecido, era uma coisa importante. Inclusive porque na hora de você fazer aquela emissão lá, que eu mostrei para vocês ali, o tubo anterior aqui o tubo ali do Thomson, vocês vejam que ele vai emitir elétrons naquela placa inicial lá, né, que vão ser acelerados. Então o corpo aquecido vai possibilitar mais facilmente a emissão de elétrons. Isso aí que é o precursor do tubo de TV, dos monitores, etc. Então esses eram os tubos de raios catódicos, que eram os elétrons, né, aquele feixe de raios chamados raios catódicos, porque saíam do catodo, são os elétrons. Isso exigia um conhecimento
de como é que um corpo aquecido radia. Radiação ou partícula, o que seja. Bem, aí o Planck, em 1900, ele faz um estudo, não vou entrar em detalhes, porque tem algumas coisas técnicas aqui que não vem ao caso, mas o Planck faz um estudo chamado corpo negro, como é que ele radia. O corpo negro é basicamente uma caixa de metal fechada, você faz um furinho nela, você aquece e analisa qual a radiação que sai naquele furinho. Então mede a intensidade da radiação em função da frequência da radiação emitida, e aí vai variando a temperatura. Então os experimentais estudavam isso, tinha uma certa curva lá experimental, para uma dada temperatura, ia mudando a temperatura, mas não havia uma explicação consistente para isso. O Planck tentou várias maneiras de chegar a uma explicação para essa observação experimental, usando a termodinâmica conhecida e o eletromagnetismo. Só que não dava certo. E num determinado momento ele disse que num ato de desespero, porque ele disse que não tinha de obter um resultado positivo a qualquer custo, ele inventa uma hipótese de que a energia trocada entre a parede metálica daquela caixa e o interior da caixa, onde você tem a radiação lá dentro, que a troca de energia entre a parede, entre a matéria e a radiação, só podia acontecer em pacotinhos, em valores mínimos, que ele vai chamar de quantum de energia. Então ele faz a hipótese que a troca de energia entre a matéria e a radiação só pode acontecer com como se fosse uma moeda mínima, um valor mínimo, dependendo da frequência. A famosa expressão do Planck, energia igual a Hν. Esse H é uma constante que dá o tamanho desse pacotinho de energia. Então essa é a hipótese que o Planck faz, a contragosto, porque ele não gosta dela, fica durante anos tentando eliminá-la, mas com essa hipótese ele consegue explicar o comportamento experimental desse corpo aquecido. Tá? Nós vamos ver que o Einstein vai pegar essa ideia do Planck, se bem que o caminho histórico não foi muito bem esse, mas ele vai pegar essa ideia e vai muito além do Planck. O Einstein vai dizer o seguinte, não apenas a troca de energia entre as paredes daquela caixa, entre a matéria e a radiação, é feita por pacotinhos de energia, mas a própria radiação, a própria luz, né, essa aqui, por exemplo, ela é constituída de corpúsculos, de pacotinhos de energia. Então essa hipótese do Einstein que vai ser de fato a hipótese muito revolucionária, que ele vai introduzir a ideia do quantum de luz, que depois foi chamado de fóton. A próxima palestra vai ser sobre o que é a luz, né? Então aí certamente vão poder discutir muito mais o que é a luz, os diversos modelos para a luz e a dificuldade que é até hoje a gente entender que diabo que é a luz. Lembre-se que o Einstein, em 1954, mais ou menos, pouco antes de morrer, ele diz o seguinte, eu fiquei muitos anos tentando convencer as pessoas que a luz era constituída de quantum, né? Depois de muitos anos as pessoas começaram a aceitar, agora todo mundo aceita, só que aí depois desses 50 anos, muita gente por aí diz que entende o que é a luz. Eu confesso para vocês que eu continuo não entendendo bem. Então, é uma questão que continua muito complicada, né? A questão da constituição da luz. Bem, aí tem um momento interessante que os historiadores tiveram o privilégio, né, de localizar uma carta do Einstein, em que em maio de 1905 ele está contando para um amigo os trabalhos que ele está fazendo. Então ele dá um apanhado geral do que ele está fazendo. Então ele diz o seguinte, olha, eu estou lhe mandando os trabalhos, o primeiro trata da radiação, quer dizer, da luz, né, que era vista como uma radiação eletromagnética, e das propriedades energéticas da luz. E é muito revolucionário. É o único momento que o Einstein diz de um trabalho dele que é revolucionário. Ele nunca mais usa essa palavra. É interessante que, de fato, o artigo que hoje considerado o que trouxe uma modificação mais profunda, que é junto com o do Planck, e depois, posteriormente, com o artigo do Bohr, que são os artigos que iniciam a chamada física quântica, né? Então, esse artigo do Einstein, de fato, vou comentar um pouquinho à frente, traz uma modificação profunda na visão que se tem sobre a radiação. O segundo, que de fato vai ser a tese de doutorado dele, é uma determinação dos tamanhos reais dos átomos. Aí tem uma coisa um pouco mais técnica, a partir da difusão e da viscosidade de soluções diluídas de substâncias neutras. O que o Einstein vai discutir na sua tese de doutorado, ele está buscando elementos para poder convencer as pessoas que a matéria é feita de átomos.
E uma das maneiras é você começar a discutir, bem, se existem átomos e moléculas, qual o tamanho deles? Como é que você mede? Né? Deve ser possível você medir. Por que você não vê no microscópio? Porque eles são muito pequenininhos, mas muito pequenininho quanto? Então você fazer uma estimativa através de vários métodos dos tamanhos dos átomos, se você conseguir fazer essa estimativa e todas elas forem mais ou menos batendo, você tem um argumento a favor da ideia da teoria atômica. Bem, no terceiro artigo, o Einstein vai se dedicar ao que se chamou depois, na época, se chamou ou anteriormente até, de movimento browniano. É uma observação interessante que se você olha no microscópio uma gotinha d'água, com alguma partícula muito pequena lá imersa na água, digamos um grãozinho de pólen, ou uma gotinha de óleo muito pequena ali dentro na superfície da água, você vai ver que ela sofre um movimento aleatório, ela fica dançando, fazendo um movimento de zigue-zague. Isso os biólogos já conheciam isso desde o século XIX, e uma primeira interpretação é que isso teria sido ocasionado porque o grão de pólen era vivo, sei lá, nadava, tinha patinha. Quer dizer, a primeira interpretação é que era um ser vivo que estava mexendo. Depois perceberam que não era, que valia também para objetos inorgânicos. Então uma explicação vai surgindo no final do século XIX, alguns defendem que podia ser ocasionado pela agitação das moléculas se a matéria fosse constituída de moléculas. Mas ninguém tinha feito uma teoria para isso. O Einstein vai fazer uma teoria para isso. Então ele vai dizer, olha, esse movimento aleatório, ele vai ser produzido pela colisão das moléculas de água, se a água é feita de moléculas, né, ou de átomos, na época os termos ainda às vezes estavam começando a se definir melhor, mas se a molécula a água é feita de moléculas, elas estão chacoalhadas na sua temperatura, uma medida da agitação delas, elas são muito pequenininhas para ser vistas no microscópio, mas a partícula maior está levando pancada de milhões de moléculas de água de todo lado e ela vai fazer um movimento aleatório. É como se fosse um gigante que você tem um punhado de anõezinhos batendo nele, então ele vai fazer um movimento irregular. Ele fez uma teoria para isso e previu qual seria o comportamento no tempo dessa partícula, desse zigue-zague. Depois isso foi confirmado experimentalmente. De certa maneira ele construiu como se fosse um microscópio teórico, né? Ele inventou uma maneira de você analisar o movimento de uma partícula grande, sem ver as moléculas de água, você mede o efeito das moléculas de água. Então esse trabalho foi importante para ajudar a confirmar a teoria atômica. Bem, o quarto trabalho do Einstein, que isso ele está falando em maio de 1905, ele diz que é apenas um rascunho grosseiro. É uma eletrodinâmica de corpos em movimento. Eletrodinâmica significa o movimento de corpos eletrificados, por exemplo, dos elétrons, né? Que empregam a modificação da teoria do espaço e do tempo, que é a chamada relatividade especial. Em maio é apenas um rascunho, como ele diz, em junho já é uma teoria completa. Quando ele publica, o trabalho já está bem amarrado. Ele já estava com as ideias, amadurecendo as ideias há 10 anos. Desde os 16 anos ele disse que ficou encasquetado com o negócio da luz. Ele ficou pensando num problema. Se a luz é uma onda que anda com a velocidade muito grande, o que eu vejo se eu andar com a velocidade igual a da luz? Então ele começou a se perguntar isso já quando adolescente. E ficou com essa questão e vai aprofundando o estudo da luz e do eletromagnetismo ao longo de muitos anos. E aí, em 1905, ele consegue fazer uma teoria completa. Bem, um pouco depois, em agosto, ele vai dizer o seguinte, fez um outro trabalho, que é o quinto trabalho dele de 1905, em que o princípio da relatividade, mas eu vou mencionar isso um pouco depois, mais as equações de Maxwell, as equações da eletricidade e do magnetismo, mostram ou exigem que a massa dos objetos seja uma medida direta da energia contida no corpo. A luz transporta massa com ela. Então ele está fazendo a hipótese, esse é o famoso artigo, que ele deduz que energia é equivalente a massa, que a energia é igual a m vezes a velocidade da luz ao quadrado. Então esse é um artigo belíssimo, que tem 3 páginas, né, curtinho, e é uma façanha extraordinária você ver como é que num artigo tão curto, com um experimento imaginária, o Einstein, usando os princípios básicos da relatividade que ele tinha construído, chega numa expressão belíssima, né? E que vai ter um impacto extraordinário na humanidade, do ponto de vista das aplicações tecnológicas, inclusive até das aplicações bélicas, né? No caso da bomba atômica. Então,
e permite explicar uma série de fenômenos grandes, quer dizer, permite dar o ponto de partida para explicar uma série de fenômenos. Né? Para você explicar uma reação nuclear é muito mais do que E igual a mc ao quadrado. Mas isso está no cerne de onde vem aquela energia, por exemplo. E o Einstein já diz isso nessa carta. Ó. Uma diminuição observável de massa deve ocorrer no caso do rádio. Ele já está antecipando que uma explicação para aquela energia que ninguém sabia explicar, que vinha dos objetos da matéria radioativa, podia estar nisso. Massa podia estar sendo transformada em energia. Que era uma maneira diferente de você produzir energia, que não era conhecida nem na física nem na química. Bem, eu vou agora fazer uma síntese muito rápida de cada um desses artigos, e eu não quero aborrecer vocês com muito... Mas é só para chamar a atenção, para vocês perceberem também a sequência histórica disso. Né? Vocês vejam que esse é de março de 1905, é aquele artigo em que ele faz a hipótese de que a luz, a energia da radiação é descontínua, né? Que o chamado quanta de luz, que a luz é constituída de corpúsculos, que eles chamam em alguns momentos de átomos de luz. Então da mesma maneira que a matéria podia estar concentrada em certos pontos, a luz também, né, tinha era descontínua, não tinha um aspecto, ou pelo menos tinha um comportamento de corpúsculo, um comportamento de pacotinhos. Vocês vejam que isso vai em oposição a toda a visão sobre a luz daquele momento. Durante todo o século XIX se constrói a teoria, a ideia, e que é aceita por basicamente todos os físicos no final do século XIX, que a luz é uma onda eletromagnética. Portanto, a energia dela vem continuamente. Quando uma onda bate no seu pé na água, você pode receber um pouquinho de energia e sair fora. Né? Agora, quando vem um tijolo inteiro na sua testa, é mais difícil. Né? Então, a energia vem concentrada, é um corpúsculo, é um projétil. Né? Então, você recebe integralmente o projétil. E o Einstein vai advogar que a luz tem esse tipo de comportamento. E isso, aparentemente, é em contradição com muitos dos fenômenos luminosos, por exemplo, a interferência da luz, que é explicada muito bem pela teoria ondulatória. E difícil você explicar através da ideia de que a luz é feita de um feixe de corpúsculos, de um feixe de partículas. Mas o Einstein vai propor isso, e no artigo dele, eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas só para chamar a primeira frase do Einstein, ele diz o seguinte, vocês vejam como é que os artigos dele são muito interessantes serem lidos, porque em geral nos primeiros 2 parágrafos ele bota o dedo na ferida. Ele diz, olha, tem um problema grande aqui. Ele diz, na física tem um problema grande, conceitual. A matéria é descrita como uma coisa feita de átomos isolados, discreta. Então, você descreve isso matematicamente de uma certa maneira. A radiação é descrita como uma coisa contínua, em ondas, equações agora... Os físicos lá são equações diferenciais, parciais, você está trabalhando com ondas, com coisas de... Então tem uma diferença conceitual. Ele vai dizer o seguinte, olha, para a luz, para a radiação, essa teoria ondulatória tem sido muito boa. Explica uma série de fenômenos. Mas, ele vai dizer também, tem alguns fenômenos sobre a radiação do corpo negro, aquilo lá que o Planck já tinha mexido, sobre a fotoluminescência, a produção de raios catódicos pela luz ultravioleta, que é o chamado efeito fotoelétrico, quer dizer, você incidir luz sobre uma placa metálica e possibilitar arrancar elétron, produzir uma corrente elétrica, por exemplo, que é usado em todos esses aparelhos eletrônicos, aí, as células fotovoltaicas. Quer dizer, ele vai dizer que esses fenômenos parecem como mais compreensíveis se admitirmos que a energia da luz está distribuída de maneira descontínua no espaço. Vai dizer, tem fenômenos que a luz, como onda, é muito bem explicado, mas tem outros que você tem que supor, eles são mais compreensíveis se você supõe que a luz está distribuída de maneira descontínua no espaço. Então essa é a hipótese radical que ele vai fazer, para explicar esses fenômenos, inclusive o chamado efeito fotoelétrico. A partir daí ele deduz uma equação matemática simples, para o chamado efeito fotoelétrico, e que vai ser testada por outros físicos. No caso aí o Millikan, grande físico americano, ele vai testar, e ele diz lá, passei 10 anos da minha vida testando a equação de Einstein de 1905. Contrariando minhas expectativas, em 1915 fui compelido a validá-la sem ambiguidade. Apesar de seu caráter não razoável, pois parecia violar tudo o que sabíamos sobre a interferência da luz. Então vocês vejam, inclusive, a honestidade intelectual do experimentador que fica 10 anos tentando mostrar que a equação está errada e depois tem de confirmar.
Mas ele continua não aceitando, curiosamente, nesse artigo, ele continua não aceitando a ideia, ele aceita a fórmula do Einstein, mas ele continua resistindo à ideia de que a luz tem mesmo uma estrutura de corpuscular. Aliás, todos os grandes físicos da época são radicalmente contra essa ideia. O Planck diz que essa ideia é uma bobagem, o Bohr vai ser contra, o Wien vai ser contra, todos os grandes físicos durante mais ou menos 20 anos vão ser muito contra essa ideia. O Einstein é um dos poucos que mantém a ideia, bem, o criador dela, né, durante 20 anos. Só em 1923, com o chamado efeito Compton, em que agora você tem colisões de fótons de raio-x, né, com elétrons, o espalhamento disso que é medido pelo Compton, que aí a maioria dos físicos começa a aceitar a ideia de que a luz possa ter um comportamento de corpúsculo. Em 1925, quando o Einstein estava no Rio de Janeiro, faz uma conferência exatamente sobre isso, estavam sendo feitas experiências na Alemanha que vão confirmar essa hipótese do Einstein, encontraram a hipótese do Bohr, que naquele momento continuava defendendo uma teoria contínua para a luz. O Bohr, para vocês terem ideia, o Bohr abre mão da conservação da energia, para poder não abrir mão da continuidade da radiação eletromagnética, o que para um físico abrir mão da conservação de energia é quase o cara cortar os pulsos, né? Mas o Einstein não, o Einstein diz para o Bohr, não, a conservação do momento da energia tem que ser mantidas. Aí eu boto a luz como corpúsculo para entender o funcionamento, mas a conservação do momento e da energia eu não abro mão. Então essa foi... O Einstein disse o seguinte, eu já tentei em outros momentos mexer na conservação de energia, e eu vi no que deu, então eu não vou, eu vou tomar isso como uma questão definida. Bem, só para completar, essa ideia do termo fóton vai ser introduzido em 1926. Né? Até 26 usava-se o termo quantum de luz que o Einstein tinha introduzido. Bem, eu vou só mencionar rapidamente, porque me interessa discutir outros aspectos, a tese do Einstein de 1905, que é de abril, a tese de doutorado dele, por curiosidade, ele tentou fazer a tese várias vezes, teve problemas com os orientadores, não aceitavam a tese dele, e ele ficou bem aborrecido com a história, desistiu de fazer tese. Depois, quando já tinha um filho pequeno, o Hans Halbert, que tinha 1 ano, e já estava querendo ter uma carreira universitária, ele resolve fazer a tese em 1905. E consegue convencer lá os orientadores de apresentar uma dissertação de tese. Naquela época, o cara não fazia nem cursos, né, de pós-graduação, e também não tinha banca. Você apresentava uma dissertação escrita e uma banca, quer dizer, opinava sobre a tese sem ter uma defesa pública. Então ele faz essa tese, como eu disse, ele vai fazer um modelo para tentar calcular o tamanho, ou estimar o tamanho dos átomos e moléculas. E o problema que ele toma é bastante simples e fácil, e era importante uma tese desse tipo lá na universidade, que era muito experimental, valorizava muito o lado experimental, tanto que parece que ele teria proposto primeiro a ideia da relatividade e não teria sido aceita como tema de tese. Aí ele vai propor que você pegar um copo d'água, por exemplo, né, e você mede a viscosidade da água. E que é, bem, digamos, um atrito interno que o líquido oferece, né? E depois ele vai dissolver açúcar na água. Quando você dissolve açúcar na água, você pode medir também a difusão do açúcar, né, um coeficiente que mede a difusão, o quanto ele se difunde na água. E depois você pode medir a viscosidade da água com açúcar. Então, comparando essas quantidades que são macroscópicas, o Einstein conseguiu inferir daí, fazer um modelo, como se fosse uma teoria cinética dos líquidos, né? Ele conseguiu fazer um modelo que estimava o tamanho das moléculas de açúcar. Vai supor que as moléculas de açúcar são esferas, o que não são, mas os físicos fazem um modelo simplificado, né? Usam lá resultados da hidrodinâmica clássica e com isso, com essas variáveis macroscópicas que você podia medir no laboratório, se consegue ter uma estimativa do tamanho das moléculas de açúcar. Então, isso é a tese de doutorado dele, que é muito bonita porque vai nos líquidos, enquanto até então se tinha feito muita coisa com os gases, que era mais fácil. Você já tinha uma teoria cinética dos gases. Os líquidos são muito mais difíceis. Né? O que é um líquido? Já é um negócio complicado. Bem, mas o Einstein fez essa tese. O outro detalhe interessante é que ela é muito citada, né? Posteriormente era um dos trabalhos do Einstein mais citados. Ela tinha 17 páginas e pequena até para os padrões da época, né? Hoje, possivelmente, o orientador recusaria, diria, bem, você mandou a introdução, cadê o resto da tese, né? Ela só tinha 17 páginas, o orientador reclamou
um pouco com ele, falou que estava meio pequena, e ele acrescentou uma frase e devolveu. E aí o orientador parece que não se sabe, aceitou, não se sabe se não leu de novo, como costuma acontecer também, né? Se ele confia no estudante, ou se ele falou, esse Einstein desiste, aprova logo a tese dele. Então ele diz, aí o biógrafo diz que ele comemorou, foi uma das coisas que deu mais satisfação a ele na defesa da sua tese, foi exatamente essa capacidade de enrolar o seu orientador. Bem, aí o terceiro artigo dele, vocês vejam, o artigo do Fóton, março, a tese de doutorado, abril. Agora um artigo do movimento browniano em maio, que ele vai explicar aquele movimento que eu já mencionei de agitação, uma partícula dançando, né? Que é esse movimento aqui, né? A partículazinha vai fazendo um zigue-zague, quando se observa durante muito tempo, ele explicou, descobriu uma fórmula, previu uma fórmula para isso. Para fazer isso, ele teve de introduzir todos os métodos matemáticos novos que são utilizados hoje muito na física, na economia, que é a teoria de flutuações, né? Utilizado isso da bolsa de valores, na mecânica estatística, na física é muito utilizado. Então ele fez esse trabalho. Vejam que aqui, para mencionar também, teve outra pessoa, esse físico Smoluchowski, que também deduziu uma teoria para o movimento browniano similar à do Einstein, não tão completa, mas com as mesmas ideias. E o Einstein publicava seus trabalhos nesse Annalen der Physik, que era a revista alemã mais prestigiada da época de física. Bem, aí ele vai... É engraçado que o Einstein quase sempre... Aquilo que eu comentava com vocês. Em geral, ele faz o seguinte. O primeiro, segundo parágrafo, ele diz o seguinte. Tem um grande problema. No parágrafo seguinte, ele diz, eu vou fazer uma hipótese. Aí ele já vem com uma hipótese ousada. E aí ele tira consequências dela. Supondo que isso seja verdade, que a luz é constituída de corpúsculo, supondo que aquela partícula ali é movida pela colisão dos átomos, das moléculas, vamos fazer dedução. Aí deduz. Aí tira uma série de conclusões. Aí ele diz no final, experimentadores, por favor, espero que logo venha um pesquisador para elucidar essa questão importante para a teoria do calor, que era a teoria atômica. Então ele está apontando um ponto. Nesse caso aí, o Jean Perrin, um grande físico francês, ficou durante vários anos fazendo as medidas delicadas do movimento browniano. Ele tinha de fazer isso no microscópio, né, olhando com um olho aqui no microscópio e com o outro aqui você desenhando em papel quadriculado centenas e milhares de casos para ter uma estatística boa. Né? Não tinha, hoje, como tem nos laboratórios, você liga a máquina e vai tomar cafezinho e ele fica fazendo... Ali não, o cara era na mão. Então ele tinha de fazer... Então fez um trabalho muito bonito. E em 1913 o Jean Perrin escreve um livro famoso chamado Os Átomos, em que ele começa lá, a teoria atômica triunfou. Então aqueles que resistiam à ideia de que a matéria é feita de átomo, como o Ostwald, que era prêmio Nobel de Química, como o Ernst Mach e outros físicos importantes, se renderam de que eles achavam que os átomos não tinham realidade física, que era apenas um artefato matemático que ajudava a teoria, mas que de fato os átomos não existiam enquanto realidade. E o Einstein, o Boltzmann vão dizer, não, os átomos têm realidade física. E isso foi o que confirmou a chamada teoria atômica. Bem, o quarto trabalho do Einstein sobre a relatividade especial é de 1900, de junho. Né? Então bem, eu não vou entrar em detalhes, que tem muitos aspectos aqui que não vem ao caso, mas só chamar a atenção de o que eu mencionei para vocês. Por exemplo, quando ele ia do trabalho dele para a casa, ele passava por 5 relógios sincronizados em Berna. Então, ele tinha relógio à vontade lá. Então, o Einstein na relatividade vai trabalhar com esse problema inicial. Ele vai tentar, o grande problema que ele tem na relatividade é o seguinte: tem a estrutura da mecânica clássica, que explica bem uma série de fenômenos de movimento, tem o eletromagnetismo, que explica bem toda a eletricidade e o magnetismo, mas que os dois modelos conceituais têm alguma incompatibilidade teórica. Por exemplo, quando você vai trabalhar com a luz, o eletromagnetismo dizia, não, espera lá, nas equações a luz é privilegiada, tem uma velocidade da luz ali que aparece nas equações. Parece que a luz é uma coisa absoluta, tem uma velocidade absoluta, 300 mil km por segundo. Aparece ali como um fator importante. Dentro da mecânica, a luz tem velocidade relativa. Se você mede a luz aqui, ela tem 300 mil km por segundo. Se você corre junto com a nave espacial com velocidade muito grande, você vai medir a velocidade da luz menor, se você vai junto com ela. Se você vai contra ela, você mede a velocidade maior. Então, a luz, dentro da mecânica clássica, tem uma velocidade que depende do observador.
Dentro do eletromagnetismo isso criava problema. Como é que isso não tá? Os dois modelos teóricos estavam meio inconsistentes. E o Einstein não gostava disso. Ele teve sempre na cabeça, desde uma imagem da ciência, de que você pode descrever de maneira unificada a física. Então, a esse ponto é que ele vai tentar conciliar. O que ele faz? Ele pega uma hipótese da mecânica clássica, o chamado princípio da relatividade, que todos os fenômenos são idênticos, ou têm as mesmas leis físicas, para qualquer pessoa que está observando, que está parado ou está com velocidade constante, chamados observadores inerciais, e vai pegar um princípio, uma coisa emanada lá do eletromagnetismo. A velocidade da luz não depende da velocidade da fonte. Então, esses dois princípios eram meio inconciliáveis, dentro do contexto usual da época. O que o Einstein vai fazer? Vou tentar conciliar essas duas coisas. Para isso, ele tem que reanalisar os conceitos de tempo e de espaço. Aí ele vai mostrar que onde está, o primeiro estava pegando, é o que ele descobre em junho, é que o conceito de tempo tinha de ser revisto. Que o tempo não podia ser pensado como o mesmo para todo mundo. Os observadores, que um se move em relação ao outro, os tempos andam com ritmos diferentes. O que é uma aberração em termos da experiência do senso comum da gente. Né? Ele vai até explicar isso. Por que as pessoas não observam isso? Porque isso só é importante com velocidades muito grandes. Velocidades pequenas, o tempo é o mesmo para todo mundo. Agora, para dar esse salto, isso exigiu uma dedicação, um esforço, uma capacidade de concentração muito grande e, evidentemente, um contexto da época em que a discussão do tempo estava presente. Bem, aqui eu não vou entrar em maiores detalhes, eu só queria chamar a atenção de uma frase, talvez. Vocês vejam que a introdução desse artigo do Einstein é muito bonita. Então ele vai dizer, vamos tomar o princípio da relatividade como um postulado, que vem lá do Galileu, introduziríamos um outro postulado, que é apenas aparentemente irreconciliável com o primeiro, que a luz sempre se propaga no espaço vazio com uma velocidade definida c. Quer dizer, a luz tem sempre a mesma velocidade. Ele vai dizer, esse é irreconciliável com o outro aparentemente. Para tornar os dois, conciliar os dois postulados, ele tem de reanalisar a noção de tempo e de espaço na sequência. Mas uma frase aqui, só para chamar a atenção de vocês. Ele diz o seguinte, a introdução de um éter luminífero provar-se-á supérflua. O que é isso aí? Durante 100 anos se imaginava que a luz era uma onda no éter, no meio que enchia o universo inteiro. Porque uma onda precisa de um meio para se propagar. A onda da água precisa da água. A onda sonora precisa do ar. Se você tira o ar, não tem onda. Se imaginava que a luz era uma radiação e a luz que vem do Sol até a Terra tinha um éter, um meio sutil que preenchia o universo inteiro. Então, todos os físicos da época, para eles, o éter tem realidade. Para o Maxwell, para o Hertz, para o Poincaré, para o Lorentz. E o Einstein vai dizer, lá com seus 26 anos, no alto da sua ousadia, vai dizer, a ideia é supérflua. Então, vocês vejam que ele... E aí não fala mais do éter. Já jogou para escanteio. Então, ele exige um grau de ousadia também, de coragem intelectual muito grande para poder bancar isso contra... Ele sabia muito bem que todos os físicos da época tinham o éter quase como um paradigma para descrever o comportamento da luz. Bem, aqui só um detalhe. O Minkowski, que tinha sido professor do Einstein e que não tinha dado muito valor ao Einstein na época, tanto assim que ele ficou surpreso. Quando ele leu o artigo da relatividade, dizem que o Minkowski falou assim, mas esse é aquele Einstein que foi meu aluno? Não achou que teria sido possível o Einstein produzir um trabalho que o Minkowski vai contribuir. O Minkowski vai introduzir a ideia, que às vezes é atribuída ao Einstein, mas é do Minkowski, que você pode descrever o espaço-tempo de uma maneira quadridimensional. Quer dizer, você pode tomar o tempo, o espaço, você fazer uma descrição agora mais ampla, e o tempo agora é relativo, depende do observador, as distâncias também, mas dentro dessa descrição quadridimensional, você constrói agora uma distância absoluta. Você pode ter uma distância que é a mesma para todos os observadores num espaço em 4 dimensões. Aqui só uma curiosidade interessante para a gente se perguntar. Mostra que talvez a física seja mais correlacionada com a cultura do que a gente imagina. Nesse período que o Einstein faz essa revolução nas noções de tempo e espaço, o Picasso
fazia também uma mudança profunda nas ideias, nas artes, em particular na pintura, sobre a representação do espaço e do tempo. Então esse quadro, Demoiselle d'Avignon, é um quadro muito interessante, foi um dos quadros revolucionários do Picasso, talvez o mais significativo de início, e que mostra como a representação, por exemplo, essa mulher aqui embaixo à direita, ela é vista às vezes de dorso, de frente, de lado, você pode vê-la como vista de várias perspectivas ou em vários instantes de tempo diferentes. Quer dizer, ele introduz na pintura uma representação diferenciada, com observadores diferenciados, vendo coisas diferentes no tempo e no espaço. Então é curioso, é uma pergunta que vários historiadores se colocam, será que não existe algumas correlações entre a mudança que está acontecendo na visão de tempo e espaço, na física e também na arte naquele momento? Então é uma questão a ser analisada, porque a literatura também, no final do século XIX, começa com H.G. Wells e vários outros introduzirem ideias de viagem em N dimensões, viagem no tempo. Então você tem um caldo cultural em que a noção de tempo e espaço está sendo colocada em causa. O Poincaré, por exemplo, era lido pelo Einstein, muito, mas também influenciou a escola do Picasso. E o Poincaré já colocava essas questões. Então talvez exista aqui algumas ligações interessantes de serem exploradas. Bem, aí o último trabalho do Einstein, de 1905, é essa conservação da massa e energia. Dentro da física clássica havia a ideia da conservação da massa, que o Newton já usava implicitamente, que a massa se conserva, se some massa de um lugar porque está aparecendo no outro. E a ideia da conservação de energia, que é uma ideia do século XIX, que a energia também não pode ser criada do nada, ela pode ser transformada, mas ela não pode ser destruída e não pode ser criada do nada. E o Einstein vai propor uma lei de conservação mais geral, englobando as duas. Energia pode ser transformada em massa, massa pode ser transformada em energia. Então essa é a famosa expressão do E igual a mc ao quadrado. Bem, aí como eu disse, é um artigo curtinho, eu sugiro que o pessoal interessado, o pessoal da física, quase uma obrigação ler os artigos do Einstein, né? Porque esses artigos são muito bonitos, até para você aprender a escrever. O pessoal hoje não sabe escrever direito, os cientistas hoje às vezes escrevem artigos longos, introduções enormes, com N citações, e você fica perguntando onde é que está a ideia. Porque às vezes ela não tem mesmo, às vezes ela está tão disfarçada em citações, porque não precisa ter um artigo enorme, tem algum, agora virou essa moda em congresso, tem de aprender. O trabalho, o resumo tem que ter pelo menos 10 páginas, aí que resumo é esse, Se vocês forem ver, o artigo do Einstein, esse aqui tinha 3 páginas, o artigo do Watson e Crick, do Instituto DNA, tinha uma, na Nature. O artigo do César Lattes, aí, o grande físico brasileiro recentemente falecido, talvez a contribuição mais importante de um físico brasileiro, do Mason P, também é uma página na Nature. Então, não precisa de escrever. Não estou dizendo que o cara tem de resumir tudo, mas eu acho que, às vezes, a concisão também é uma vantagem, você saber escrever concisamente. Eu acho que é o Pascal, que tem um livro que eu acho muito curioso. Na introdução do livro ele diz assim, desculpe leitor por não ter tido tempo de fazê-lo mais curto, que eu acho que é uma preciosidade. Isso contra a tradição francesa, que costuma vir aqui. Na França, se você defende uma tese na área de ciências sociais que não tem 600 páginas, o cara acha que ela não... Quer dizer, você tem toda uma cultura verborrágica muito intensa, que também é um pouco para o nosso lado. Bem, aí o Einstein vai... O final desse artigo é muito bonito, Ele faz, não vou entrar em detalhes aqui, o experimento que ele imagina na cabeça, chamado Gedanken, um experimento mental, em que ele, a partir de usar a relatividade, de usar o eletromagnetismo, e é uma partícula que emite um fóton para lá, outro para cá, você observa isso a partir de um observador, observa a partir de outro, você compara os resultados e ele deduz que a massa de um corpo é uma medida de seu conteúdo de energia. Se a energia muda de E, a massa varia no mesmo sentido de E sobre seu quadrado. E ele termina dizendo o seguinte, não é impossível, veja o cuidado do Einstein, não é impossível que corpos cujo conteúdo de energia seja variável em alto grau, como o rádio, a teoria possa ser colocada à prova com sucesso. Se a teoria corresponder aos fatos, a radiação carrega inércia ou massa entre os corpos que a emitem e os corpos que a absorvem. Vocês vejam que o Einstein colocou também, o título do artigo dele é uma interrogação. Será que a energia de um corpo depende do seu conteúdo de energia, a inércia de um corpo? Quer dizer, ele está
parece que ele não está muito seguro da coisa, né? Hoje talvez fosse recusado um artigo assim, né? Porque se o cara está em dúvida, o revisor então vai ter mais dúvida ainda, né? Então, esse artigo aí, para ser aprovado hoje, ia ser difícil, porque eu acho que ele ia ser recusado várias vezes, por causa do grau de... Veja o que ele está dizendo, que se é igual a MC ao quadrado, um pouquinho de água assim, isso para a gente hoje faz parte da cultura. Mas esse tantinho de água aqui, vocês podem fazer a conta depois. Se transformar em energia, vai iluminar São Carlos por quanto tempo? Por muito tempo. Então, quer dizer, isso é uma ideia que absolutamente estranha. Como é que você vai... Massa e energia, inclusive, eram duas coisas diferentes do ponto de vista físico. Energia medida em joule, massa medida em quilograma, na balança lá. Como é que você pode dizer que as duas coisas são a mesma coisa? Vocês vejam que, aliás, quando você... Em geral, quando você faz uma revolução na física, você aparece uma constante universal, né? Ali está a velocidade da luz que permite você passar de uma unidade para outra. A mesma coisa que com o Planck aparece a constante de Planck. Em geral, as constantes físicas, elas têm um papel fundamental, porque elas permitem você ligar conceitos que até então eram separados. Aí quem vai fazer esse papel é a velocidade da luz. Bem, isso aí vai ser confirmado só em 1932. Experiências, quer dizer, ficou quase 20 anos para se confirmar isso. Em 37 você começa a trabalhar com a fissão nuclear. Em 45 tem a bomba atômica, que foi uma coisa que deixou o Einstein, em particular, muito acabrunhado para o resto da vida. Foi o uso de um conhecimento que ele tinha contribuído, embora não participasse diretamente do projeto de construção da bomba, mas que ele tinha contribuído indiretamente para isso. Aqui tinha... Bem, eu só quero terminar dizendo que alguns dos pontos que eu levantei aí, eu acho importante destacar para tentar fazer uma síntese disso, que o que explica essa extraordinária densidade de trabalhos. É claro que o Einstein já vinha trabalhando há mais tempo, ele nos 5 anos anteriores ele tinha feito alguns artigos, uns 5, embora não de muito destaque, mas ele já vinha trabalhando, mas ele tem uma densidade de produção extraordinária em poucos meses. O que explica esse indivíduo ter essa contribuição nesse momento? Então, eu acho que tem várias razões. Primeiro, essa que a gente já mencionou, tem algumas características individuais dele que pesam. Mas tem um contexto coletivo. Ele nasce na Europa. Ele não é um físico brasileiro naquele momento, nem na África, nem na Ásia. Porque a ciência de ponta naquele momento, a formação está lá na Europa. Então, a chance de ser um europeu era muito maior, evidentemente. Ele estava num país que tinha um conhecimento avançado na época, tinha escolas. Ele, apesar de ser rebelde em relação à escola, ele teve uma boa formação. Ele estava numa escola que tinha laboratórios equipados, né, tinha uma motivação social para fazer ciência. Então, tudo isso pesa no contexto disso. E, é claro, ele conhecia muito bem física, ele estudou muito o Max, o Brooks, o Poincaré. Era um sujeito obcecado, né, tanto que na vida pessoal dele, ele mesmo diz que deixou a desejar muitas vezes como pai, como marido, etc., porque ele era obcecado, que fazia, e as questões pessoais às vezes ficavam em segundo plano. Então, uma personalidade que tem dedica-se de maneira extremamente intensa durante anos à mesma pergunta, as mesmas questões. Vocês vejam que o Einstein, entre 1925 e 55, quando ele morre, ele fica 30 anos em busca de uma teoria unificada da física. Contrário à opinião majoritária da época, ele tinha uma visão crítica em relação à interpretação usual da mecânica quântica naquele momento, e ele queria construir uma teoria que desse uma descrição física mais unificada, englobando a física quântica, a gravitação e outras forças físicas. E ele fica 30 anos numa luta solitária e não consegue. Quer dizer, teve alguns avanços interessantes, que estão até sendo reanalisados hoje, mas não consegue esse ideal. Mas ele tinha uma pertinácia muito grande. Bem, evidentemente, tem também esses resultados que eu mencionei, resultados experimentais importantes. A física clássica estava em um momento de crise, tanto do ponto de vista conceitual, quanto do ponto de vista de novos fenômenos que vão surgindo. E tem uma questão tecnológica, que o Einstein também estava inserido. Questões tecnológicas importantes que levavam, que questionavam e que forçavam que as noções de tempo e de espaço fossem rediscutidas. Na questão da sincronização dos relógios e em questões similares. Então você tem um pano de fundo que pode não explicar, mas pelo menos pode dar alguma linha, alguma reflexão para a gente sobre por que o Einstein fez essa obra dele nesse momento.
Aqui eu vou só... É claro que aqui eu tinha colocado outros físicos importantes da época, só para dizer que o Einstein, evidentemente, não vou mencionar os outros, mas está aqui, por exemplo, cadê o Poincaré? Está aqui. O Poincaré está aqui. Tem outros físicos importantes da época que têm contribuições muito significativas. Bem, mas eu focalizei, obviamente, no Einstein. Bem, aqui, depois ele vai fazer a relatividade geral, 1915, eu não vou mencionar, eu só quero passar umas ilustrações rapidinhas para vocês aqui, porque aí tem a ver já com o Brasil, né? Só as ilustrações rápidas, quem quiser ver mais isso, tem na página do Ano Mundial da Física. Bem, aí tem a famosa... Isso aí é Sobral, no Ceará, em 1919, que era uma vila pequenininha, hoje é uma cidade com 100 mil habitantes, e essa praça aí, que hoje tem o Museu do Eclipse, que está mais ou menos colocado aqui, essa igreja ainda existe, essa casa não tem mais, essa aqui existe modificada, e isso aqui foi os observadores que foram medir a deflexão da luz próximo do Sol. O Einstein tinha previsto, pela teoria da relatividade geral, que a presença de matéria, no caso o Sol, deforma o espaço-tempo, curva o espaço-tempo, e um raio de luz que vem de uma estrela, ao passar próximo do Sol, vai sofrer um desvio. Então ele previu o valor desse desvio, que era o dobro do desvio previsto por Newton, e isso foi confirmado nesse experimento, dentro aí de uma discussão experimental, dentro dos erros experimentais, foi razoavelmente comprovada a teoria de Einstein. E ele ficou famoso após isso, né? Isso correu o mundo, que a teoria de Einstein, uma nova teoria, tinha substituído a física newtoniana da gravitação, que tinha 200 anos. Então Einstein ficou famoso a partir desse experimento de 1919, medido em Sobral. Bem, aqui só algumas ilustrações que eu já mencionei para vocês, tem lá, é o Einstein no Rio de Janeiro. Eu quero só chegar a última coisa, a comunicação dele. Aí ele vai evidentemente, um aspecto que eu não mencionei aqui da vida do Einstein, que é importante, portanto é uma falha, é o lado de cientista engajado socialmente que ele teve a vida toda. Pacifista, brigando por uma série de causas, desde a Primeira Guerra Mundial ele foi contra a guerra, depois contra o nazismo na Alemanha, fugiu de lá para permanecer vivo, foi para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele também se defrontou com o macartismo, a onda da direita americana na década de 50, e foi sempre um defensor bastante incisivo das causas sociais, da paz mundial, etc. Depois foi um batalhador, depois da bomba atômica, foi um batalhador constante dos movimentos para a eliminação das armas nucleares, o que também não conseguiu. Bem, aqui está o Einstein em vários momentos, sendo recebido pelo presidente da República no Rio de Janeiro. Aqui está lá no Observatório Nacional. Esse aqui é Henrique Morizzi, um grande físico brasileiro, primeiro presidente da Academia Brasileira de Ciências, e que também ajudou a organizar a expedição lá de Sobral. Aqui está o Einstein com o Carlos Chagas, lá no Instituto de Manguinhos, no Rio, com Adolfo Lutz, grande cientista brasileiro, pouco conhecido, mas cuja obra está sendo publicada agora, toda ela. Aí no Museu Nacional. Aí, de novo, aqui dando uma palestra sobre a relatividade, na Escola Politécnica, aqui como era comum, como o Einstein ficou muito famoso, ele virou uma personalidade mundial, né? Então, até no Rio de Janeiro, o Automóvel Clube lá, o pessoal todo engravatado, o calor danado no Rio de Janeiro, chapéus e tudo mais para recepcionar o Einstein. Bem, aqui um manuscrito que ele escreve, a coisa mais importante que ele fez no Rio de Janeiro do ponto de vista científico, foi uma conferência sobre a luz, chamada Observações sobre a Situação Atual da Teoria da Luz. E exatamente que ele discute, naquele momento, a teoria do Bohr, de que a luz era uma onda, e a teoria dele da realidade dos fótons, que a luz era constituída de fótons. Então ele faz uma comunicação. Esse manuscrito a gente conseguiu localizar no Rio de Janeiro há uns 10 anos atrás. Está lá no cofre da família que recebeu o manuscrito, esse manuscrito que o Einstein escreveu lá no Rio. E aí ele faz, não vou entrar nos detalhes, mas curiosamente, você veja, no dia 7 de maio de 25, ele vai dizer: por ocasião de minha partida da Europa, as experiências não estavam ainda concluídas, as experiências que iam decidir entre a hipótese dele e a do Bohr. No entanto, os resultados até agora obtidos parecem mostrar a existência daquela correlação, que era o que dava reforço à ideia dele de que a luz é constituída de fótons. Se essa correlação for verificada,
tem-se um novo argumento de valor em favor da realidade dos quanta de luz, dos fótons, né? Vocês vejam que em 1925, 20 anos depois, a questão da estrutura corpuscular da luz ainda estava em discussão. Vejam que em 1909 o Einstein propõe que a luz tem uma estrutura dual, de onda e partícula, né, que é uma ideia que hoje, de certa maneira, predomina na visão da luz, na mecânica, na física quântica. Bem, aí o quadro do Einstein, recentemente eu achei a foto lá do quadro, ele possivelmente ia ser reprovado em algum curso de pedagogia, né? Mas o quadro dele não era muito arrumadinho, não, né? O que dá uma certa satisfação para muitos de nós físicos que rabiscamos no quadro de alguma maneira. Mas aí está ele, o quadro negro aqui, que ele explicou o fóton. Aqui tem a Hni, ó, a energia do fóton, a Hni sobre si, o momento do fóton. Então aí se pode, com alguns colegas, a gente ficou elucubrando o que significa cada uma dessas linhas e desses traços aí. Bem, eu queria terminar dizendo o seguinte, duas frases do Einstein, que eu acho que essa dimensão humana dele, que eu não pude mencionar aqui, mas que é importante, o papel que ele chamava a atenção do papel do professor, que é de muitos de nós aqui, né? Que o papel dele é muito mais transmitir a vontade, não saber em si o conhecimento, a informação, mas muito mais a vontade de conhecer. Então essa é uma dimensão que o Einstein valorizava muito e que eu acho importante. Um outro aspecto dele, vocês vejam, ele está dando isso é pouco conhecido em particular porque a literatura americana e a noticiária americana não valoriza isso. O Einstein na década de 40 foi um crítico bastante firme do racismo nos Estados Unidos, que é pouco conhecido, exceto nas fichas dele no FBI, que agora foram reveladas e que tem muitas das participações que ele teve em movimento dos negros contra o racismo. Então aí ele está dando aula na Lincoln University em 46, e ele se recusou a ir em várias universidades americanas falar sobre temas de física, ser homenageado, etc. Mas ele fez questão de ir à universidade, a única universidade americana que recebia negros naquela época. E lá ele fez uma conferência sobre a relatividade e também uma sobre o racismo, dizendo que era a pior doença da América. Então tem essa dimensão também do cientista engajado que eu acho importante que se lembre quando se fala do Einstein. E aí a coisa mais importante que eu acho que ele carregou, né, desde a infância até morrer, até o último dia de vida, o Einstein estava no leito de morte tentando descobrir uma descrição mais adequada para a natureza, quer dizer, uma curiosidade insaciável que ele acha que é o cerne de fato da ciência. Eu acho que talvez esse seja o legado mais importante que ele tenha deixado. Muito obrigado. Seu professor Ideal, pela maravilhosa palestra que ele deu. Eu gostaria de pessoas que tenham pergunta para fazer, temos tempo para algumas perguntas, alguns comentários, críticas. Então, normalmente esses cientistas, essas pessoas assim que têm ideias muito revolucionárias, eles são massacrados pela sociedade, assim. Várias vezes só depois, assim, que eles morrem ou que vão ver realmente o que eles fizeram, né? O Einstein parece que não. Parece que ele teve um pouco de resistência, mas ainda assim foi aceito, as pessoas gostavam dele, como no Brasil. Ele era meio que político, ele era meio popstar. Como é que ele fazia isso? Como é que ele lidou com isso? Como é que ele diz que, em vários momentos, ele diz que não sabe, ele acha que a humanidade tem necessidade de ter ídolos, que ele não sabe por que ele virou um. Mas o pessoal tem discutido muito por que o Einstein se transformou numa figura conhecida mundialmente, né? Evidentemente, a contribuição dele é importante, né? Essa mudança e visão de mundo. Naquele momento, ele canalizou isso, embora não tenha sido só ele. Vocês vejam que grandes físicos da época da física quântica, que vem em seguida, não tiveram a repercussão que o Einstein teve. Mesmo o Bohr, que é uma grande figura, não teve de maneira nenhuma a difusão que o Einstein teve, né? Longe disso. O Heisenberg, o Dirac, também grandes físicos na física quântica não tiveram esse impacto, digamos assim, na sociedade. Os historiadores analisam, dizem que tem várias razões para isso, né? Então se levantam uma série de razões. Uma delas é que o momento histórico também era depois da Primeira Guerra Mundial,
quando o Einstein fica famoso. Ele é uma pessoa que ele tem certamente uma ação política, ele é um cara que vai para a mídia, aproveita a figura dele, fala, bota opinião para fora. Então ele fez isso depois de 1919 sistematicamente, ele percebe que ele tem uma influência grande. Mas a razão pela qual a relatividade, por exemplo, ficou muito famosa também, mais do que talvez outras contribuições dele, é porque deu essa mexida na nossa visão de mundo, né? Então deu uma mexida profunda na nossa visão do mundo, então isso afetou. Por outro lado, foi naquele momento histórico que o mundo estava saindo de uma primeira guerra mundial, a Europa destruída, vem um cientista alemão, faz uma teoria que derruba a teoria de um cientista inglês, isso é comprovado lá no Brasil, por cientistas ingleses, que confirmam a teoria do cientista alemão, que é um cara que tem uma figura também simpática, o Einstein, né? Não é como o Newton, possivelmente, na época não tinha, mas o Newton era um cara muito fechado em si mesmo, brigava com todo mundo, era um cara muito complicado, né? O Einstein já tinha uma personalidade muito diferente, muito mais social, digamos assim, se engajava nas causas, e ele passou a ser também um símbolo e a ciência no século XX passa a ter um papel fundamental, que não tinha tido antes. Então o Einstein, de certa maneira, é a expressão disso. Tanto que a revista Times, por exemplo, elegeu o homem do século XX, o Einstein, né, como um símbolo do século XX, porque talvez tenha caracterizado nisso também o impacto que a ciência e a física moderna trouxeram para a humanidade no século XX. Né, uma profunda mudança na nossa vida, e os cientistas passaram a ter um lugar de muito destaque na sociedade. Embora em algumas sociedades como as nossas nem tanto, né, mas do ponto de vista geral, eu acho que existem vários fatores pelos quais o Einstein se transformou num mito. Agora é muito difícil, né, porque o Einstein mesmo ele me dizia, não entendo direito por que o pessoal me colocou nessa. Embora ele não detestasse tanto, porque ele aproveitava isso para fazer uma série de campanhas, né? Tem um lá atrás, aqui e lá. Dentro do contexto, os trabalhos reais lá sobre a luz, ele está utilizando a palavra heurística. Eu gostaria que você explicasse lá dentro do contexto o que significa essa palavra. Eu achei interessante lá no título do trabalho dele. Porque ele achava que ele não tinha uma teoria ainda. Ele estava fazendo ainda uma primeira abordagem, né? Uma primeira abordagem para tentar explicar aquela série de fenômenos. E, de fato, não era uma teoria, né? A hipótese dele do fóton, da constituição da luz, de fato, vai se transformar em uma teoria lá na física quântica, na década de 20 e 30. Eles percebem que aquilo ainda é uma hipótese introdutória. Então, é uma hipótese que ele está chutando, num primeiro momento, para poder dar conta de alguns fenômenos, radiação do corpo negro, efeito fotoelétrico. Então, nesse sentido, é apenas uma hipótese inicial, não é uma teoria. Então, nesse sentido, é que eu acho que ele coloca essa palavra. Por exemplo, aquela hipótese dos quantos de luz seria mística, depois isso. Virou teoria. Depois, posteriormente, ao longo do tempo, com o trabalho do Einstein, o Einstein vai fazer um trabalho importante em 1917, que vai ser precursor dos lasers, a teoria que vai dar fundamentação, né, na década de 50, ao desenvolvimento dos lasers, e depois, só na década de 20, 30, com a física quântica, aí que você começa a ter a elerodinâmica quântica, aí você começa a ter uma teoria de fato para a luz e para a relação dela com a matéria. Então, naquele momento, ele percebe que é apenas uma primeira ideia. Uma vez eu li que, durante a vinda dele aqui ao Brasil, ele não teve boas impressões, pelo menos em relação àquelas pessoas que ele teve contato. Então, ele fez até alguns comentários depreciativos. Assim, eu queria saber qual é o motivo, né, para ele ter tido essa visão não muito positiva. Se você sabe alguma coisa a respeito disso. Ele está traduzido, vocês podem ler, o diário dele está num livro do Alfred Thomas King, que é O Viajante da Relatividade na América do Sul, acho que se chama isso, em que o diário do Einstein pode ser lido, tem na internet também em inglês, acho. E aí ele faz vários comentários depreciativos do Brasil, a Argentina, onde ele passa, ele gosta mais do Uruguai, ele fica um mês na Argentina, fica uma semana no Rio de Janeiro e uma semana em Montevidéu. É claro, ele faz alguns comentários, o Einstein era muito irônico, né? Então os diários dele são muito irônicos assim, e mordazes, né? Foi uma característica dele. Então,
Evidentemente, o Brasil, naquele momento, não tinha uma comunidade científica com pessoas, tinha uma comunidade incipiente, pouquíssima gente conseguia discutir com ele a relatividade, então física quântica, aí praticamente ninguém. Então ele encontra um meio científico que é muito ainda frágil, né? Então ele diz isso. Por outro lado, por exemplo, sobre o Rio de Janeiro, ele diz da beleza da natureza, faz uma crítica aos discursos, todo lugar que ele vai o pessoal fala muito, discursos longos, que é uma coisa contrária à tradição dele, então ele se ironiza, os caras falam demais, não sei o que, não sei o que, então ele é irônico. O outro lado que o Einstein critica no Brasil, que aí eu acho que é um preconceito dele, mas é um preconceito da época, é que nos trópicos você não teria vida intelectual, era difícil você desenvolver ciência e vida intelectual maior nos trópicos, por causa do calor, por causa de uma série de questões de um meio ambiente, que desfavorável, digamos assim, ao esforço e à dedicação. Alguns dizem, não, os trópicos são muito quentes, e aí você fica aquela lassidão do índio, aí você não vai pensar, você vai ficar na rede, então não dá para fazer física. Né? Outros dizem, não, mas nos trópicos você levanta a mão, você pega uma manga, pega uma jaca, você não precisa se esforçar muito para comer, e na Europa é inverno, você tem de cavar, entendeu? Então tem um preconceito na época, forte, né, que o meio ambiente era muito determinante na questão do desenvolvimento da vida intelectual e artística. E eu acho que o Einstein embarca nessa, em alguns momentos. Naquele momento, por exemplo, tinha cientistas brasileiros, o Roquete Pinto, que fez uma campanha forte contra isso, dizer não, o homem brasileiro, né, e depois vem Monteiro Lobato e outros, né, você diz, não, o homem brasileiro é porque está em condições difíceis mesmo, mas ele tem capacidade de se desenvolver, seja nos trópicos, seja em qualquer outro lugar. Então, não era uma questão intrínseca à natureza, né, tropical, você não ter vida intelectual e acadêmica desenvolvida. Eu acho que o Einstein, em alguns momentos, resvala para esse preconceito, que era uma ideia forte na época. Né? E o Einstein não era também um antropólogo, não era um estudioso disso. Ele faz observações curtas no diário dele, algumas delas a gente hoje fica incomodado. Algumas ele tinha razão. Outras, a gente discorda dele, né? Ele era um físico bom, não necessariamente um bom analista social também, né? Não podia ser tudo ao mesmo tempo, né? Até o pai, plena década de 60, mas é mesmos comentários. Mesmos comentários, né? O Feynman Agora, só que se lá, se é porque a maioria não é tão fluente em inglês, começa a titubear para falar inglês, os verbos todos errados, né? Então, talvez seja um pouco o problema de comunicação. Comunicação também é possível. Porque você vai para a Academia Brasileira de Ciências e o próprio Feynman ridiculariza a sessão que ele participou. Inclusive, estavam querendo fazer uma homenagem para ele, né, falando em inglês, e aí ele fica meio... Vou falar todos em português e deixar ele escutando. Ele se ia mancar, né? Eu acho que aí tem vários fatores a análise social é muito mais difícil que física, né? De você entender as coisas sociais. Beitinha... Não, olha, resumir a teoria da relatividade, uma vez um repórter perguntou para o Einstein, resuma a relatividade de uma frase. Aí a resposta dele foi rir, né? Porque se ele não conseguia, ainda mais eu, não vou conseguir nunca. Mas é muito difícil, uma teoria é muito mais do que isso. Né? Esse é uma consequência na relatividade, é que o tempo depende do observador. Então o ritmo do seu relógio, se você estiver parado aí, anda num certo ritmo, digamos, entre dois acontecimentos, dá 1 minuto. Se passar um observador aqui numa nave espacial, aí com uma velocidade muito grande, porque a diferença só é significativa, uma velocidade muito grande, próxima da luz, a pessoa vai medir o intervalo de tempo que você mediu entre dois acontecimentos. Se você mediu 1 minuto, ela vai medir diferente. O tempo depende do observador, as medidas de distância também. Então, nesse sentido, o tempo é relativo e a distância é relativa. Mas a relatividade tem uma outra característica, como eu mencionei. Você pode definir uma distância num espaço mais amplo, de 4 dimensões, que aí é uma coisa absoluta, é a mesma para todo mundo. Então a relatividade não é só relatividade, ela tem também coisas absolutas que são importantes para você medir. Então o Einstein, por exemplo, ele não botou esse termo teoria da relatividade, não veio dele. E ele, inclusive, durante um certo tempo, não gosta do termo. Uma
vez eu li dele falando que parece que na época de 1923 ele estava defendendo um desarmamento. Li um livro, já ouviu alguma coisa sobre? Ele desde a Primeira Guerra Mundial, ele é contra a Primeira Guerra Mundial. Então ele tem inclusive um ato de coragem grande. Quando a Alemanha entrou em guerra, vários intelectuais alemães, inclusive muitos prêmios Nobel, o Planck e outros, assinam um manifesto a favor da guerra, dizendo que a Alemanha tem o direito de se defender, tem o direito de entrar em guerra. O Einstein se recusa a assinar isso e faz o contrário. Foi o único cientista que fez isso. Vocês vejam, você num país em guerra, assinar um manifesto contra a guerra exige um grau de coragem que não é mole. É fácil a gente analisar de longe, mas você estando lá no meio... E o Einstein, portanto, foi muito crítico da guerra, apesar de ter continuado na Alemanha durante a Primeira Guerra. Ele já estava lá em Berlim. Ele é bastante crítico da guerra. Depois, na década de 20, quando vem uma mudança no regime político alemão, tem a República de Weimar, mais democrática, o Einstein se entusiasma com a possibilidade de a Alemanha ter um governo mais democrático. E ele continua a batalhar pela chamada Liga das Nações, né, que se criou na década de 20, que é o que antecedeu a ONU, né? Um conjunto, os países se reunirem e se entenderem e eliminar a guerra, né? Se entender a partir o Einstein, depois da Segunda Guerra Mundial, o Einstein vai defender, por exemplo, um governo mundial. Ele era muito antinacionalista, né? Ele achava que o nacionalismo era uma das piores coisas da humanidade, podia botar a humanidade para perder. Então ele defendia uma ideia de paz entre os povos com muita intensidade. Boa noite. Boa noite. Einstein afirmou que o tempo e o espaço, eles não são absolutos. Que ideia lhe persuadiu disso? Olha, eu acho que foram vários fatores aí eu tentei colocar alguns deles. De fato, havia experimentos que mostravam que a teoria clássica que mantinha o tempo e o espaço absoluto não dava conta mais. Quando ele tenta fazer aquela junção da mecânica que estudava o comportamento dos corpos com a eletricidade, o magnetismo e o comportamento da luz, ele percebeu que você mantendo as noções de tempo absoluto, de espaço absoluto, você nunca ia conseguir juntar as duas teorias. Ele queria ter uma teoria unificada. A maneira que ele encontrou de juntar as duas teorias foi rever os conceitos, reanalisar os conceitos de tempo e mostrar que a ideia que o tempo é absoluto e o espaço é absoluto eram ideias que a gente tinha na cabeça durante milênios, mas que necessariamente a natureza não precisava de obedecer a esse nosso modelo simplificado. Ele propôs que para velocidades grandes, o tempo e o espaço podem depender do observador. Então ele foi levado a isso a partir de uma série de análises, de tentativas de fazer uma descrição conceitual unificada da física e vários experimentos também da física que foram contribuindo para isso. Agora é um processo muito complicado. Então é difícil você dizer, foi uma coisa. Foi uma série de deduções, de resultados experimentais, de tentativas de fusão das teorias que levou a essa ideia. Professor, estou muito contente com a palestra, tenho aprendido bastante. Eu tenho assim uma dúvida em relação às constantes físicas. Estava lendo sobre a constante fina da matéria e vi que ela, segundo a revista Scientific, há muitos anos atrás, uma ordem muito grande de anos, ela podia ter mudado e isso implica na própria constituição da matéria. Eu gostaria de saber se essas constantes físicas, existe uma explicação para ela, ou se simplesmente se adota ela, por exemplo, a velocidade da luz, o porquê que ela só anda a 300 mil quilômetros por segundo, se a constante relativística apareceu, se existe uma explicação para ela, e se não existir, se existe uma possibilidade, para pelo menos se entender o porquê que essa constante existe. É mais ou menos isso. Porque se, no caso dessa constante fina da matéria, que ela implica várias outras constantes, a de Planck, a relativística, se ela mudasse, a gente poderia ter um universo totalmente diferente do que a gente conhece. Eu não sei responder, não. Essa questão é muito difícil. Os físicos têm ela na cabeça e nem sabem direito se a física vai conseguir
responder essa questão das... Por que a constante da gravitação de Newton tem aquele valor, por que a velocidade da luz tem esse valor? É claro que é uma questão de escala da gente, mas uma vez definido isso, quer dizer, uma vez que você tomou certos padrões de medida, já tem um certo valor e não outro. E aí você pode especular, como muitos físicos fazem, se essas constantes tivessem outros valores, como é que seria o mundo? Tem uns que, bem, tem outras hipóteses aí antropomórficas e coisa que dizem o seguinte, não, elas têm esse valor porque é esse valor que permite que a vida exista e que a gente pense sobre isso. Mas eu não gosto dessa hipótese, que eu acho que é uma hipótese meio a posteriori, né? Então, mas tem alguns cientistas, por exemplo, o Dirac, né, um grande físico do século XX, ele fez a hipótese que as constantes da física não são constantes, que na verdade elas variam com o tempo também. Como o universo varia com o tempo, evolui, as constantes da física também podiam mudar com o tempo. Isso teria implicações muito grandes, se a velocidade da luz muda com o tempo, se a constante gravitacional muda. Então ele fez algumas cosmologias que tentaram levar isso em conta, mas não houve nenhuma evidência experimental conclusiva que levasse a essa possibilidade. Então os físicos hoje mantêm uma posição mais conservadora, as constantes da física são constantes. Por que elas têm aquele valor? Aí os físicos em geral não sabem responder. Pelo menos eu não conheço nenhuma teoria hoje que responda por que as constantes físicas têm aquele valor. O que faz é que às vezes você determina algumas constantes físicas básicas, chamadas fundamentais, e outras você tenta deduzir a partir delas. Aí tem um nível de entendimento, mas você tem que sempre partir de algumas. A física, eu acho, bem, aí é uma interpretação mais do ponto de vista filosófico, eu acho que ela não vai conseguir, como a ciência não vai conseguir, responder todas as perguntas anteriores, né? E aí é bom, porque aí a gente sempre vai ter pergunta para fazer. Essa história que a ciência tem fim, né, que o fim da história, o fim da ciência, isso é bobagem. Isso é para vender artigo para gente que não... Né? Eu acho que a ciência é exatamente essa busca permanente, cria pergunta o tempo todo, responde, né, essa coisa permanente. Professor, boa noite. Duas dúvidas que ficaram aqui. Primeiro, quanto à constante cosmológica, a partir de que ideia ele tirou a ideia da constante cosmológica, que inclusive hoje estão tentando retomar ela, estão estudando a possibilidade de retomar. E a segunda como que é a velocidade da luz medida? Tipo, assim, se eu medir ela, um observador não vai em movimento, o outro não... Ai, perdi a explicação, mas não tem como... Ela é medida a partir de que referencial a velocidade da luz para ter aquele 300 mil? Qualquer um. Qualquer referencial, ela tem aquele valor. Exatamente, essa é a coisa estranha. A velocidade da luz dentro da relatividade especial, aí tem hipóteses hoje que podem contestar isso em algum contexto, mas dentro da relatividade especial, o estranho é que a velocidade é a mesma para todo mundo. Né? No vazio, qualquer observador mede a mesma velocidade da luz, 300 mil km por segundo aproximadamente. Então, esse que é o estranho. Agora, a sua primeira pergunta da constante cosmológica, a constante cosmológica foi quando o Einstein faz a teoria da relatividade geral, se descobre que alguns modelos da relatividade geral permitem você fazer a cosmologia, né? Fazer modelos para o universo como um todo. Então saem algumas soluções que o universo se expande. E o Einstein não gosta disso no começo. Não gosta. E ele fica incomodado, porque ele quer um universo mais estático. E aí ele enfia lá na sua equação, ele deduz uma equação muito bonita, que tinha essas soluções que também o universo expandia. Então ele não quer que o universo expanda. Então ele mete uma constante lá que vai fazer um papel para segurar isso, para manter o universo estático. Aí ele mete a força e precisa de uma constante lá. Vai chamar de constante cosmológica. Aí anos depois, quando o pessoal observa experimentalmente que de fato os modelos de expansão do universo batem mais com as galáxias, com o comportamento das galáxias, aí o Einstein vai dizer, epa, isso foi um erro na minha vida ter proposto aquilo, porque eu não percebi que o universo podia ser mais interessante do que ele imaginava naquele momento. Então a constante cosmológica hoje está voltando em várias teorias físicas dentro de um contexto um pouco diferente. Bom, vamos agradecer ao professor Idel novamente. Obrigado pela paciência de vocês até essa hora.
Eu gostaria de lembrar vocês que no mês que vem a palestra vai ser no dia 22 de novembro, às 19 horas, aqui nesse auditório. Vai ser por filho do professor Vicente Pleitz, do Instituto de Física Teórica de São Paulo, sobre o que é a luz. Okay.